Você já se imaginou ficar 100 dias sem contato humano, entre um continente e outro, remar 3.500 milhas náuticas, o equivalente a mais ou menos 6.000 quilômetros, em total isolamento, e fazer isso com sucesso? Isso aconteceu na década de 80 com um velejador, navegador, explorador, gestor de projetos, mundialmente conhecido, e o nome dele é Amir Klink. Sim, esse brasileiro de origem árabe fez história no mundo da vela. E aqui nós temos alguns livros que eu vou apresentar para vocês, mas especialmente hoje nós vamos falar sobre gestão de projetos e autoliderança no livro 100 Dias Entre o Céu e o Mar. Durante meu doutorado eu busquei referências de literatura de pessoas que viveram o extremo de esportes de aventura na natureza e como eles desenvolveram competências que são importantes para nós como empresários, administradores, gestores, líderes de equipe. Quais são os insights poderosos que essas lideranças trazem, que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. E nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso e como tudo isso funciona para que a gente possa pegar uma sabedoria sem necessariamente precisar remar 3.500 milhas náuticas. Então vamos lá? O primeiro insight poderoso que eu trago para vocês está na página 17 do livro. E ele diz sobre o maior risco que o Amir Klink correu nesse projeto. Para pensar, qual você acha que foi o maior risco que ele correu? Será que capotar? Afogar, foram os tubarões, as tempestades, ondas de 15 metros, ventos desfavoráveis, piratas, pode pensar uma série de coisas. Mas o maior risco para ele foi o risco de não partir. Leio para vocês. Era preciso vencer o medo. E o grande medo, meu maior medo na viagem, eu venci ali, naquele mesmo instante. Em meio à desordem dos elementos e à bagunça daquela situação, era o medo de nunca partir. Sem dúvida, esse foi o maior risco que corri, o de não partir. Olha a virtude da coragem. Nós, gestores de projetos, vocês, lideranças, pessoas que querem empreender, coragem. A coragem não é você fazer as coisas sem planejamento, mas é você sabendo o risco, calcular ele e tomar uma ação efetiva. O maior risco que ele correu foi de não partir, de ficar preso nos próprios pensamentos, de ficar pensando em ser e nunca agir concretamente. Então a lição número 1 que a gente tem aqui é: corra riscos calculados. Tenha coragem, não viva preso no medo de não realizar algo. Segundo ponto de lições de autoliderança e gestão de projetos de Amir Klink. Sim, ele ficou mais de 2 anos planejando meticulosamente como atravessar o Atlântico. Ele preparou um barco de forma especial, uma dieta de forma especial, leituras astronômicas de saber exatamente qual era a posição dele, um radioamador com frequências para que ele pudesse ter uma comunicação com Terra, mostrando onde é que ele estava e para onde ele estava indo. Ele teve que preparar uma rotina, ele teve que pensar em inúmeros cenários, e isso tem tudo a ver com gestão de projetos. Tem um livro que eu acho muito interessante chamado Capotar é Preciso, que usa aquela analogia do navegar é preciso, mas usando lições do Amir Klink para gestões de projeto. Eu li esse livro, já apliquei em sala de aula enquanto professor e trago um insight poderoso aqui para vocês. O Amir percebeu, olhando o erro de outros navegadores, que o maior erro deles era tentar fazer um barco que não capotasse. Um barco que não capotasse daria segurança, um barco que não capotasse daria estabilidade. Mas em um mar de mais de 15 metros, tempestades, intempéries, é impossível que esse barco não capote. Sabe o que ele fez? Ele preparou o barco para capotar de forma controlada, para que quando ele voltasse do capotamento ele fizesse que nem um João Bobo, de um lado para o outro, mas sempre capotando e retornando à posição estável após rolar sobre as ondas. O Amir contou de mais de 15 capotagens que ele teve ao longo desse percurso. Todas ele sobreviveu, pois todas ele estava preparado para isso. Ele tinha exatamente qual era o procedimento padrão para acontecer aquela capotagem e ele passar por aquela situação de mau tempo e depois sempre vir uma calmaria e um novo momento para ele voltar a remar de forma efetiva. Veja, em vez de você fugir dos problemas, enfrente-os com inteligência. O que é maior, os elementos da natureza ou a nossa força humana? Obviamente os elementos da natureza são maiores. E ele sabia disso. Ele sabia qual era o tamanho dele. E a partir disso, dessa visão do seu próprio tamanho, ele também tomava ações efetivas. O que? Aproveitar o contexto para gerar soluções criativas. Veja, esse é o segundo ponto poderoso que a gente tem de lição de liderança de Amir Klink. Não observe o contexto como dificuldades. Observe como oportunidades para que você possa gerar soluções criativas e cooperar com aquilo que você não pode mudar, por exemplo, com as condições ambientais. Poderoso, não é? Vou repetir. Observe e coopere com as situações que você não pode mudar, mas que você pode tornar favorável
aos seus objetivos. E aqui eu leio outra frase dele. A ideia me mordeu de forma definitiva quando percebi que não havia nada de tão absurdo em cruzar um oceano remando, ao contrário do que eu pensava até então. O único verdadeiro problema seria organizar meticulosamente todas as soluções. Veja, gestão de risco na prática. Mapear os riscos, perceber o impacto, a frequência e a probabilidade desse risco e a partir disso tomar ações efetivas. Você que quer empreender, você que lidera equipes, pense nos riscos, calcule eles, não ignore-os, trabalhe com esses fatores, faça como ele, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso em seus projetos. Terceiro ponto, vamos falar sobre o caminho mais curto. O caminho mais curto nem sempre é o menor entre os dois pontos. Isso é claro tanto nos livros 100 Dias Entre o Céu e o Mar, quanto no livro Paraty 2 dele e outros livros também que relatam sobre navegadores fazendo grandes feitos. Observem, o ponto mais curto entre a África e a América do Sul seria a ponta da África aqui e a ponta do Brasil aqui no Nordeste, porém as correntes não são favoráveis ali. Os grandes navegadores, portugueses, holandeses, espanhóis, ou mesmo os grandes navegadores polinésios que vieram muito antes desses, que usavam pequenas embarcações para cruzar o oceano, todos, sem exceção, utilizavam as correntes marítimas de forma favorável. Não é possível você fazer grandes travessias sem utilizar as correntes marítimas de forma favorável. Talvez o caminho mais curto não desse certo. Era preciso traçar uma rota que favorecesse o desempenho dele. Sim, ele foi remando, mas saiba que esse esforço foi apenas 1/4 da viagem. Os outros 3/4 o próprio mar levou. Vamos ler outro trecho? No mar, o menor caminho entre dois pontos não é necessariamente o mais curto, mas aquele que conta com o máximo de condições favoráveis. Eu poderia colocar aqui, em gestão de projetos, o menor caminho entre dois pontos não é necessariamente o mais curto, mas aquele que conta com o máximo de condições favoráveis. Eu poderia colocar isso na liderança. Na liderança, o menor caminho entre dois pontos não é necessariamente o mais curto, mas aquele que conta com o máximo de condições favoráveis. Coloque essa frase aonde quer que seja, ela faz sentido. O caminho mais curto é aquele que tem mais condições favoráveis. Terceira lição poderosa de autoliderança e gestão de pessoas de Amir Klink. Quarto ponto. Qual você acha que foi a maior satisfação que ele teve ao realizar esse feito? Será que foram as incontáveis noites estreladas, os animais marinhos que ele encontrou, as baleias, os dourados que ele cita no livro? Será que foi essa conexão com o transcendente, com Deus, com a natureza? Será que teve insights de gestão? Será que ele pensou em tudo isso? Pode ser que sim, mas o que ele coloca de forma definitiva, tanto no livro quanto em seus relatos, é que a maior satisfação que ele teve foi ter um plano e cumprir esse plano. Repito, ter um plano e cumprir esse plano. Veja, poderoso e simples. Quanto que a gente não fica satisfeito quando a gente planeja algo, antevê algo e realiza ele? Isso nos dá confiança, aumenta a nossa autoliderança. Talvez por ele ter feito isso nessa primeira travessia dele, ele teve coragem de dar o próximo passo, de fazer a circunnavegação nos mares mais bravios do sul do mundo, de conectar os dois polos, indo da Antártica ao Polo Norte, feitos inéditos que ele foi fazendo um após o outro. Porque ele ganhou confiança, ele teve um plano e cumpriu esse plano. Esse é um insight simples, poderoso, que a gente pode levar para a nossa vida. O quinto e último insight é poderoso, eu vou começar aqui lendo para você. A imensidão do mar tornava minúsculo os maiores problemas e gigantes as menores alegrias. Ensinou-me a dar valor à vida que eu levava e as pequenas coisas que às vezes passavam despercebidas. Nada no mundo era mais gostoso do que terminar o jantar e pular na cama. Nada fazia mais falta do que um travesseiro comum. Nada era mais útil que uma tempestade favorável, ou mais tranquilizador que o fim de uma calmaria. E então pude constar como tão poucas coisas eram suficientes para viver bem e em paz. Ao se caminhar por um objetivo, sobretudo um grande e distante objetivo, as menores coisas se tornam fundamentais. Nada de sacrifícios extremos ou esforços impossíveis. Nada de grande sofrimento, ao contrário, bastava o simples, o minúsculo, o indolor, o esforço de decidir e continuar. Veja, sites poderosos, né? Os menores dos problemas ficam grandes proporções dependendo do contexto que você está. Assim como grandes problemas tomam proporções muito pequenas dependendo do contexto que você está. Veja, a geopolítica mundial pouco importava para Amir Klink enquanto ele estava remando. Mas se ele tivesse uma desinteria após um jantar mal feito, isso seria um grande problema que colocaria ele em risco na vida. As duas coisas são importantes. A geopolítica mundial, assim como a condição intestinal do Amir Klink é importante. Mas veja a diferença. Cada problema em seu contexto.
Se você é um decisor mundial, se você está dentro de um país com conflito, geopolítica é algo que você precisa saber está a acontecer. Agora, se você está remando no meio do Atlântico, a geopolítica pouco importa naquele momento. Então, saber dimensionar a importância das questões, dado onde você está, assim como comemorar as pequenas alegrias, assim como resolver os pequenos problemas que às vezes podem se tornar grandes, é fundamental. O dimensionamento. Os gregos chamam isso de magnanimidade, saber o tamanho, saber o seu próprio tamanho, não ser nem grande demasiado, nem pequeno demais, saber qual é o seu tamanho. Dimensionar os problemas, dados os contextos que eles são colocados. Isso é gestão de projetos, isso é autoliderança, e isso a gente aprende lendo esse livro e acompanhando essas reflexões. Para finalizar essas 5 reflexões, eu quero trazer uma última que fecha esse livro. Na página 147 ele diz assim: a velha frase, navegar é preciso, viver não é preciso, eu a vejo do mar com olhos diferentes do que para a terra. Veja, essa frase, navegar é preciso, viver não é preciso, é uma frase de Fernando Pessoa, um poeta português, que traz uma série de insights e lindos poemas sobre o mar. E ele coloca aqui uma objeção a essa frase. Navegar, eu entendo, é a arte da precisão, e viver é, antes de mais nada, fundamental. O navegador não vaga a esmo, mas se prende a tudo que é possível para tornar preciso o seu caminho. A exata posição dos astros do universo, no preciso segundo que cada minuto, cada hora o vento e o sol estão, os sinais de todos os tipos, dados de todos os acidentes, registro de todas as forças e movimentos. E na arte de navegar, nada exige maior precisão do que aportar com segurança aonde se quer. Veja, o navegador se apega a todas as condições que ele tem naquele momento para tomar as melhores decisões. E isso é preciso. Saber aquilo que você pode controlar e não pode controlar fica muito claro nesse livro, nessas lições que Amir Klink traz para nós no livro 100 Dias Entre o Céu e o Mar. Então, em vez de remar 6.000 quilômetros, nós podemos ler esse livro, refletir sobre isso, e incorporar no nosso dia a dia de gestão, liderança de pessoas e realização de projetos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Ativa o sininho, dá um like, comenta aqui o que foi de interessante para você em cada um desses insights. Até a próxima!